Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de agora vai para os 6º anos. A gente vai ter uma dinâmica nas nossas aulas e hoje quem está me ajudando com a tradução das libras é a Elaine. Bom dia, Elaine! O formato da nossa aula, gente, é o formato digital. Você pode acompanhar as aulas através do celular, do computador ou da televisão. O nosso chat ele vai estar aberto através do aplicativo daqui a um tempinho, mas aqui no YouTube você pode fazer o comentário das aulas, né? Você pode colocar esses comentários e a gente vai interagindo com o seu professor também. No YouTube também vai haver uma playlist específica da sua série, onde você vai poder acompanhar as aulas, revisar os conteúdos, reassistir às aulas para entender melhor, e daí você pode acompanhar e organizar uma rotina de estudo. Os recursos visuais que a gente está utilizando aqui são do Bitmoji e do Canva. Caso exista algum recurso, e nessa aula a gente vai ter bastante, que seja um recurso externo, esse recurso vai estar referenciado embaixo da imagem que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Hoje eu vou trazer para vocês a ideia da estatística no nosso dia a dia, né? Como que a gente faz a leitura das pesquisas, das informações numéricas, como que a gente faz a tomada de decisão de algumas situações através de pesquisas que relatam, que expõem como que é o nosso comportamento. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que é bem interessante, inclusive, tá? O leitor brasileiro. Aqui ela mostra o perfil de como a gente, enquanto nação, enquanto brasileiros, nos comportamos diante desse fator tão importante que é a leitura. Observa aqui, ó, a gente teve uma entrevista com 104,7 milhões de leitores e aí em 2015 a gente tem essa quantidade, né, representando 56% das pessoas entrevistadas. Daí a gente tem 52% sendo mulheres e 48% sendo homens. Então a gente já vê que a quantidade de mulheres ledoras é maior do que a quantidade de homens. Um pouquinho, mas é maior. Então percebe aqui que eu nem explorei o gráfico todo, mas eu já coloquei para vocês algumas conclusões que a gente vai tirando de acordo com essa leitura, com essas informações desse gráfico. E aí a gente tem aqui uma outra maneira de analisar esse perfil, razões para não ter lido mais. Então, por que que a gente lê tão pouco, né? Por que que quem lê não consegue ler tanto? E aí a gente tem aí, ó, não gostaria de ter lido mais, então simplesmente não quis ler. Outros motivos, e aí tem outras informações, né? Não gosta de ler. Gente, criem o hábito para isso, é importante a leitura, né? No entanto, a gente tem outras informações para quem gosta de ler. Então, se sente cansado, acha caro, né, o preço dos livros, não tem bibliotecas próximas, não tem paciência, prefere outras atividades, falta de tempo. Então, a gente percebe que as razões para aquela atitude não acontecer é de outra maneira, de outro formato, né? A gente tem aí informações para quem gosta e para quem não gosta de ler justificar essa informação. A gente ainda tem aqui as principais motivações para ler. Então, tem gente que gosta, tem gente que busca informação e conhecimento, tem gente que quer só se distrair. Aqui tem crescimento pessoal. Então, veja, a leitura, ela é a distração, ela é a diversão. Claro, é muito bom você ler livros que traga para você histórias, que faça com que você imagine, que você se distraia. Mas no nosso caso, por exemplo, aqui a gente está dando aula e você deve ter um livro-texto voltado para a disciplina de matemática. No começo de cada capítulo, normalmente tem a leitura de um texto que embasa aquele conhecimento. A maioria das vezes, os alunos acabam passando desse pedacinho porque matemática é só conta. Mas não é, porque a gente vai analisar aquele contexto, aquele conteúdo de matemática através de um conhecimento histórico, através de uma aplicação científica. Então, é interessante que a gente tenha esse hábito de ler também para adquirir conhecimento. Sobre religião, sobre exigência escolar ou faculdade, atualização profissional ou exigência do trabalho e outros motivos. Então, aqui é o contrário, né?
Alguém dava desculpa para não ler e aqui é os motivos que as galeras, né, que o pessoal precisa para poder fazer essa leitura, né? Então aqui eu tenho, ó, no tempo livre o brasileiro prefere o quê? Prefere assistir TV, prefere ficar na internet, prefere ouvir música e as redes sociais, né? Então a gente tem que ter bem cuidado, a gente já falou sobre isso em outro momento, mas no caso das redes sociais é preciso ter bastante cuidado com o tempo que a gente passa improdutivo na internet, né? Que a gente utilize a rede social para se distrair também, mas para buscar informação, para estudar, inclusive para ler. Existem redes sociais que se voltam para a comunidade dos ledores, então é importante que vocês prestem atenção, né? Aqui eu trouxe outro gráfico para a gente analisar, ó. O consumo de água no mundo em quilômetros cúbicos. E aí a gente tem um crescimento constante. Aqui na horizontal eu coloquei os anos, então eu tenho 1900, 1950, 2000 e 2025 é uma projeção. Então agora a gente vai começar a perceber que de acordo com o comportamento das pessoas, a gente pode ir medindo esse comportamento. Nesse caso foi medido em 900, em 950, em 2000 e aí diante desse comportamento 2025 ainda não chegou, né? Mas foi feita uma projeção de acordo com esse comportamento de quanto que vai estar se consumindo essa água nesse ano. Então a gente tem aí, ó, 1,1 bilhão de pessoas vivem sem fácil acesso à água. Apesar da gente ter muita gente no mundo, a gente ainda tem esse número muito grande de pessoas que não têm esse acesso a essa água potável, né? E daí a gente percebe que por mais que a curva seja crescente, a gente tem muitas pessoas que não conseguem ainda esse acesso, tá? Então veja, a gente falou de uma situação mais leve, mais tranquila, sobre o perfil do brasileiro, sobre a leitura. Agora a gente está falando de um assunto mais sério, que é o acesso à água. Então, em duas situações, eu consigo utilizar a estatística para analisar o mundo ao meu redor e tomar as decisões em relação a esse mundo. O que as imagens anteriores têm em comum? A gente viu estudos sobre comportamento, a gente viu gráficos, a gente viu informações numéricas e a gente pode tomar essas informações para compreender melhor as coisas que acontecem ao nosso redor. Isso tudo está em torno desse conteúdo aqui, que é a estatística, né? A estatística, nesse momento, vai trazer para a gente esse poder de observação. Então, eu tenho aqui uma definição, ó. A estatística é a área da matemática que se dedica, entre outras coisas, ao armazenamento de informações ao longo do tempo ou realização de pesquisas, bem como o tratamento desses dados coletados e a organização deles através de recursos como tabelas, gráficos, entre outros. Então, aqui tem uma definição bem grandona, mas a gente vai ter algumas palavras-chave para isso. Vê? A gente tem a estatística, a área da matemática que se dedica, entre outras coisas, ao armazenamento de informações ao longo do tempo. Como assim? Em relação à água, por exemplo, ele coletou, né, o órgão que fez a pesquisa, coletou quantas pessoas tinham acesso em 1900. Depois ele coletou essa informação em 1950. Então, ele começou a armazenar esse tipo de característica, o consumo dessa água potável, entre os anos e começou guardando essa informação. A partir disso, ele começa a perceber um determinado comportamento que dá para medir em 2025. Como a gente viu, a projeção aqui foi feita de acordo com esse comportamento. Então, a gente começa a perceber que aí foi armazenando informações ao longo do tempo para poder fazer essa projeção. No caso da pesquisa dos leitores, a gente tem aqui, ó, realização de pesquisas, bem como o tratamento desses dados coletados e a organização deles. Então, foi feita a pesquisa sobre, esses dados foram analisados e separados em homens e mulheres, os motivos pelos quais eles não leem mais, os motivos pelos quais eles gostam de ler e os motivos pelos quais eles se distraem, quais são as coisas que eles preferem fazer fora desse horário de leitura ou no lugar da leitura, né? Então, a gente percebe que essa ideia de entender como que a estatística funciona em armazenar e organizar os dados e em coletar essas informações e passar isso para a gente é o estudo que move essa parte da matemática, tá? A gente vai analisar primeiro a confecção das tabelas, a organização das tabelas, tá?
Essas tabelas elas podem ser classificadas de duas maneiras. A primeira que a gente vai ver é a tabela simples. Na tabela simples, aqui eu trouxe um exemplo de uma companhia aérea que está dizendo para a gente, olha, os voos de Recife para Porto Alegre tem essa companhia aérea nesse horário e nesse preço. Cada coluna ela está nomeada e a informação que está na coluna se refere àquela situação. Então, por exemplo, na primeira coluna aqui eu tenho companhia aérea. A gente tem 3 companhias aéreas: Voo Alto, Viagem Certa e Asa Livre. O horário do voo tem o horário para cada companhia. Então, você pega a primeira linha e nessa primeira linha a gente vai ter informação sobre essa companhia. O horário do voo é às 11 horas. E o preço dessa passagem é de R$ 276. Então, quando a gente começa a analisar as tabelas simples, elas têm as informações diretas. Todas as informações dessa coluna, dessa, são referentes à companhia aérea, a hora do voo e o preço. Pegando uma linha, eu tenho informação completa sobre aquela situação. Aqui eu tenho a companhia Asa Livre, ela tem um voo a partir das 7h55, né, 19h55, e o preço dessa passagem é de R$ 207. Tranquila a leitura e a gente faz isso no nosso dia a dia. Aqui a gente também tem uma ideia de tabela simples, que eu acho que a maioria dos alunos gostam de acompanhar essa ideia do futebol. A gente está no tempo de Olimpíada, então vocês veem esse tipo de representação o tempo inteiro. Só que uma coisa interessante por aqui é que a gente não precisa nomear as colunas. Intuitivamente, por conhecer o meio que a gente está trabalhando, a gente já sabe que a primeira coluna ali, ó, essa coluna onde tem os numerozinhos, é a classificação do time. Então, nesse caso, eu nem preciso dizer ali em cima que é classificação. Como a gente já faz a leitura constante disso, a gente já tem essa informação de maneira intuitiva, já está armazenado na nossa memória. Então, eu começo a ler a tabela e a próxima coluna é sobre o time, mas também não preciso nomear, né? Porque está bem objetivo. Depois a gente começa a ver umas setinhas, uns tracinhos, e para quem acompanha isso, percebe a subida ou a descida. O tracinho aqui, ó, primeiro, o Flamengo tem um tracinho, significa que ele permaneceu no mesmo lugar. Aqui a gente tem o Internacional, no 7º lugar ele subiu uma posição e o Corinthians desceu uma posição. Então, para quem já tem esse hábito de leitura e até mesmo para a gente que nem conhece tanto de futebol, eu particularmente não conheço, então quando a gente observa uma tabela como essa, a gente consegue ler de maneira bem fácil. As outras informações que são numéricas, elas precisam sim de nomeação, porque no futebol não tem só uma informação numérica, né? A gente tem outras informações que podem ser expressas com o mesmo número. Então, aqui, se esse número tivesse solto, eu não ia saber o que ele representaria. Por isso, em cima dessas duas colunas tem os pontos e os jogos. Exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, o Fortaleza, ele está no 9º lugar, subiu uma posição, fez 49 pontos e jogou 36 jogos. Então, a gente consegue fazer uma leitura também da linha. A linha é em referente ao time Fortaleza e nessa linha eu consigo analisar a posição, se subiu ou desceu de colocação, quantos pontos esse time fez e quantos jogos ele já participou, tá? E aí a gente percebe essa divisão que ela não foi feita com as linhas verticais, né? Apesar da gente perceber na tabela anterior que ela estava toda arrumadinha, a nossa intuição já faz com que a gente faça essa leitura de maneira normal. Cada coluna representa uma informação e cada linha tem a informação completa sobre aquele time. Aqui eu tenho o Internacional, a gente comentou do Fortaleza, mas eu trouxe aqui destacado também o Internacional, ó. Ele está no 7º lugar, ele subiu uma posição, ele fez 54 pontos e ele jogou 36 jogos também. Aqui a gente vai ver agora outro tipo de tabela, a tabela de dupla entrada. No caso aqui eu trouxe uma informação visual inicialmente, para a gente poder entender melhor, e a gente ainda vai ver um outro exemplo sobre isso. Olha só, aqui no caso da tabela de dupla entrada, eu não coloquei o que essa coluna representa, porque aqui eu tenho as cores, mas aqui na linha eu tenho as formas. Então aqui eu vou ter duas informações que elas vão se encontrar na linha e na coluna. A gente vai chamar esse encontro de célula. Então, por exemplo, acho que de maneira bem intuitiva já deu para completar mentalmente aqui, né? Se eu pegar essa posição aqui, ó, do meio, eu vou ter o círculo e ele vai ter que ser pintado de azul.
Então, a gente vai ter duas informações para criticar essa posição que vai ser ocupada aqui no meio agora. Aqui eu trouxe o primeiro exemplo e aqui, ó, eu tenho na primeira linha e na primeira coluna o vermelho preenchendo a região interna do triângulo. Então, a gente tem aqui um triângulo vermelho, a junção de duas informações. Perceba que para compor isso daqui, eu tive que pegar a informação da linha e a informação da coluna. Aqui a gente também tem a mesma representação, né? A linha e a coluna. Na linha ele pede para pintar de azul e na coluna o quadrado. Então a gente tem aí a informação que está sendo analisada tanto numa posição quanto na outra. Eu estou compondo aquela célula, aquela posição de acordo com a informação vertical e uma informação horizontal. E aí eu trouxe para a gente analisar uma tabela de dupla entrada com uma situação bem legal. Eu particularmente amo filmes. E aí a gente fez uma pesquisa fictícia, né? Coloquei aqui algumas informações para a gente tratar sobre os gêneros de preferência dentro dessa área de filmes. E aqui eu tenho o sexto ano da manhã e sexto ano da tarde com os gêneros de comédia, suspense, terror e aventura. Então, a gente tem a análise de quantas pessoas responderam que gostavam ou não daquele gênero ali de filmes, tá? Então, vê, coisas que a gente vai começar a analisar. Por que dupla entrada, Briane? Se eu tenho, por exemplo, sexto ano manhã e terror, eu tenho 15 pessoas que estão nessa turma e que gostam desse gênero. Agora, se eu tenho sexto ano tarde e terror, por exemplo, eu tenho 5 pessoas que gostam, né, do gênero de terror, mas estão no turno tarde. Então, a informação ela começa sendo alterada porque a gente está mudando a análise. Eu estou partindo de uma coluna para outra, e isso faz com que a informação do gênero permaneça a mesma, mas a informação da turma ela está sendo modificada, né? Cada coluna está representando uma turma aqui. E aí a gente fez a soma dessas informações. Aqui no sexto ano da manhã, juntando todas as turmas, a gente tem 150 alunos. E no sexto ano da tarde, a gente tem 90 alunos, porque cada aluno só podia escolher um gênero também, né, para a gente poder facilitar essa pesquisa. Então, vê, nesse caso aqui, a gente fez o somatório de todo mundo que respondeu essa pesquisa e concluiu a quantidade de pessoas em cada turma. Tranquilo. Mas eu também posso analisar por gênero. Então, agora não interessa se ele é manhã ou se ele é tarde. Agora eu quero saber, olha, dos sextos anos dessa escola, quais pessoas ou quantas pessoas gostam de cada um dos gêneros. A gente tem aqui comédia, então eu fiz o somatório do 60 mais o 30 deu 90. Estou fazendo o somatório agora na linha. Perceba que o somatório das linhas vai me dar a quantidade de pessoas que gostam de cada gênero, independente se ela é sexto ano manhã ou se ela é sexto ano tarde. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a leitura dessa coluna ela pode ser utilizada de acordo com o que eu preciso. Se eu preciso quantitativo de pessoas em cada uma das turmas, a gente somou as colunas. Se eu preciso dos gêneros que cada pessoa gosta mais, né, ou analisar a quantidade de pessoas por gênero, eu vou somar as linhas. Mas esse somatório das linhas tem que dar quanto? Tem que dar o mesmo somatório das colunas. Então, 150 mais 90 dá 240. E se a gente somar 90 com 11, com 20, com 111, que é o somatório dessas linhas aqui, ó, também vai dar 240, porque a gente está analisando o quantitativo total de alunos. Então, de uma maneira geral, a gente consegue fazer duas análises aqui, turmas diferentes, gêneros diferentes, mas o somatório final tem que dar exatamente o mesmo. É até uma maneira da gente comprovar se a soma que a gente fez está certa. Vamos analisar agora o comportamento através dos gráficos, pessoal. Você sabe o que é e para que serve um gráfico? Então, uma situação que eu acho que vocês já vêm estudando ao longo do tempo na disciplina de matemática é esse estudo dessa interpretação gráfica. Quando a gente tem um gráfico, ele não serve só para matemática, não. A maioria das disciplinas utiliza a informação visual, a confecção de uma ordem para mostrar para você algum conteúdo. Mas em matemática a gente utiliza para dar informações numéricas, como a gente está estudando hoje, estatísticas, tá?
Então, ó, é uma representação visual de informações obtidas em pesquisas, análises, para facilitar a compreensão e auxiliar na tomada de decisão. Aqui eu trouxe para a gente analisar um gráfico bem interessante. Quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer? E aí ele coloca um tempo estimado para a decomposição, né? Esse gráfico está sendo analisado na aula de matemática, mas poderia ser base para uma aula de ciências, por exemplo, né? Então a gente tem aqui, ó. Perdão. Então a gente tem aqui, ó, a quantidade de tempo na vertical, né? Então ele está colocando aqui o tempo estimado para essa decomposição em anos. Aqui na horizontal ele coloca cada tipo de elemento, um copo de isopor, uma lata de alumínio, uma fralda, uma garrafa plástica e uma linha de pesca. E aí a gente vai analisar o quanto que essa barra alcança de altura, que vai representar, por exemplo, aqui na fralda, quantidade de anos que ela demora para se decompor. Então, aqui está entre o 400 e o 500, ó, sinalizando 450 anos para uma fralda se decompor. Então, aí cabe aquele discurso da gente perceber a quantidade de plástico, né, que a gente está colocando no nosso ambiente. Lembra que eu falei que a informação estatística é para tomada de decisão? Então, a gente precisa estudar esse comportamento e verificar o que a gente pode fazer para melhorar ou para diminuir esse tipo de poluição, né? E aí a gente tem os elementos para analisar nesse gráfico. Olha para cá. A gente tem aqui o título. O título já apareceu logo de cara, a gente fez a primeira leitura do título para entender do que esse gráfico se tratava, e nesse título ele apresenta, a forma clara e direta, as informações que esse gráfico vai trazer para a gente. Aqui, quando a gente leu rapidão o título no começo, a gente já percebeu do que se tratava aquele gráfico, né? A legenda. A legenda ela vai trazer para mim a informação que eu vou identificar no gráfico, os elementos específicos. Então, aqui, vê, eu trouxe alguns tipos de legenda. A gente tem as informações apresentadas no gráfico separadas por cor, por achura. Achura é tipo de pigmentação, né, na parte interna. Pode ser barrinhas, podem ser pontinhos. A gente tem os desenhos, então aqui, além de colocar o nome copo de isopor, tem um desenho de um copo. Além de colocar a lata de alumínio, tem um desenho aqui em cima. E por informações embaixo ou ao lado das partes representadas. Então, a gente tem que a legenda vai orientar a leitura desse gráfico. E a fonte, de onde que esse gráfico foi retirado, né? Aqui, como eu tinha falado no começo da aula, é uma fonte externa, não foi um gráfico que eu fiz. Então, aqui eu trouxe uma reportagem, essa fonte foi desse jornal, desse paper, desse documentário aqui, e a fonte específica desse gráfico foi através da BBC aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo um link, que é onde eu, Briane, professora, tirei esse gráfico de lá, mas esse gráfico foi fonte de uma pesquisa, foi fruto, desculpa, de uma pesquisa. E quem foi que fez essa pesquisa? De onde que vem essa informação? Foi dessa instituição que está aqui embaixo. Então, é importante que a gente critique essas informações no gráfico para ter conclusões mais assertivas, né? Aí, vamos fazer aqui mais uma análise. Eu trouxe aqui, de maneira bem objetiva, já apareceu ali o título, ó, Raça e Gênero no Cinema Brasileiro. Foram analisados os 20 filmes de maior bilheteria em cada ano, de 2002 a 2014. Então, é uma coisa bem interessante da gente perceber, né, a atuação de homens e mulheres dentro do cinema. E aí ele traz para a gente, ó, nos elencos principais, nos roteiristas e nos diretores, qual é a quantidade de homens e mulheres, brancos e negros. É interessante da gente analisar esse tipo de coisa, porque a gente começa a perceber a questão da representatividade, né? Ali a gente tem o título, como eu tinha falado anteriormente, e nesse título ele já trouxe a informação do que o gráfico se tratava. Aqui a gente tem a legenda, se são homens, se são mulheres, se são brancos, se são negros. E até a própria informação sobre esses números, ela está destacada de uma cor diferente, né? Aqui a gente tem, ó, a quantidade de homens negros sendo pintado num preto. Aqui a quantidade de mulheres negras com um cinza, né? A parte dos homens brancos está com um roxo mais escuro e a parte das mulheres brancas está com um roxo mais claro. Então, ele já traz essa informação visual no gráfico, partindo com cores que sinaliza cada uma dessas informações.
a fonte, quem que fez essa pesquisa, porque é ela que vai ser responsável por expor essas informações. Então, aqui a gente começou a analisar esse gráfico, mas analisando através dos elementos, o título, as legendas e a fonte desse gráfico. Você consegue perceber a importância de saber ler e criticar as informações estatísticas? Então, gente, a gente fez hoje uma aula sobre a análise desse comportamento. Quando a gente percebe que esse estudo traz para a gente a necessidade de análise, de tomada de decisão, do poder que a gente tem quando a gente compreende as informações do gráfico, a gente percebe que o estudo da disciplina, de matemática, do conhecimento de várias áreas, faz com que a gente consiga interpretar melhor o mundo. Como é que eu conseguiria interpretar bem aquele gráfico do começo que falava sobre a questão do plástico, né? A questão da decomposição do plástico, se a gente não estivesse estudando história, ciências e matemática. Então, a gente começa a perceber que essa ferramenta, a ferramenta da estatística, é uma ferramenta, claro, matemática, porque a gente vai ter alguns números, alguns gráficos, algumas representações que vão ser feitas a partir daí, mas ela é a base, ela ajuda a gente ter decisões, estudos, a gente conseguir entender melhor como as outras disciplinas se comportam, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Essa é a nossa primeira aula da semana. A gente vai ter esse mesmo conteúdo, claro, aprofundando um pouquinho mais nos próximos dias. Eu espero que você nos acompanhe. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, tá bom? A gente se vê em breve. Até mais! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Vasconcelos Júnior, professor de História, e hoje nós teremos mais uma aula para a turma do 6º ano. Vamos começar?
Bom, hoje nós vamos tentar falar um pouco para vocês a respeito de duas formas de governo que foram assim bem presentes, na realidade foram presentes, né, na civilização romana antiga. A civilização romana antiga, ela vai ser muito importante para nós que fazemos parte da chamada civilização ocidental, porque essa civilização ela vai nos legar, vai trazer contribuições muito interessantes. Uma delas a gente vai ver agora a partir de uma citação que eu tentei ensaiar um pouco porque tem a ver com outro idioma e vocês vão desculpar se porventura a pronúncia ela não sair tão legal. Mas vamos ver. Deixa eu tentar passar aqui. Vamos lá. Foi muito. Ok. A citação é essa. Salve genere, historia magistra sum ex, Luciano Júnior. Omni bono maneadet. Eamus historia grado ad alium sexto genus. O que é que eu disse para vocês? Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciano Júnior, professor de História. E hoje nós teremos mais uma aula para a turma do sexto ano. Esse idioma aqui em questão é o latim. O latim foi uma das contribuições da civilização romana antiga. E dentro dessa perspectiva, nós vamos tentar entender algumas contribuições desta civilização para a nossa sociedade atual. Nós estamos nos referindo a uma civilização que tem sua origem por volta de 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E você pode pensar assim, mas tão distante, tão longe, e a gente ainda tem características dessa civilização presentes em nossa sociedade? Temos, e nós vamos tentar entender algumas dessas contribuições. Então, a primeira delas, né, nós já mencionamos aqui, é que a civilização romana ela foi muito importante para a sociedade ocidental. Nos legou, por exemplo, o latim, idioma da citação que nós utilizamos, e o direito civil. Hoje, quando determinadas pessoas entram nos cursos universitários, né, de direito, em algumas instituições ainda se estuda o direito romano. Então, essa civilização, ela vai trazer, dentre várias contribuições, nós estamos citando aqui duas. O latim, o idioma, o latim, e o direito civil, mas nós temos outras. E vamos tentar falar sobre isso no decorrer da aula. Outra coisa que nós temos a observar é que os romanos também nos apresentaram o sistema político que nós chamamos de república. Quando a gente fala em república, vem alguma coisa à sua cabeça? Nós moramos no Brasil e o nosso país possui um regime republicano. Mas você sabe o que significa república? Fica aí ligado que nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Beleza? Cito aqui o filósofo grego Aristóteles, né? Porque Aristóteles dizia que o homem é um animal político. O homem, por natureza, ele é um animal político. Você sabia, por exemplo, que quando você nasce, você, naqueles primeiros momentos, né, onde você está lá, você estava lá guardadinho, né, na barriga da sua mãe, e quando você vem ao mundo, você executa o seu primeiro ato político, que é o ato do choro. Ah, professor, mas por que é que o choro, para a criança, ele é um ato político? Porque a política, ela está associada à questão das manifestações, ela está associada à questão das reivindicações, e no momento que a criança chora, ela está querendo dizer ali, mesmo sem conseguir falar, que ela está inquieta com aquela nova realidade que se apresenta para ela. Ela estava bem guardadinha lá na barriga da mamãe, mas ela sai para um espaço totalmente desconhecido, para uma situação totalmente nova.
Então, nessa perspectiva, o choro é o nosso primeiro ato político. Mas o ser humano, segundo Aristóteles, ele é um animal político por natureza. Porque, na medida em que ele passa a se relacionar em sociedade, ele vai ter que negociar determinadas coisas, ele vai ter que criar estruturas para melhor se adequar ao meio no qual ele vive. E tudo isso, de acordo com esse pensador e com alguns outros pensadores, é feito no campo da política. E os romanos, eles foram um exemplo de uma civilização da antiguidade que muito se dedicou à vida política. Para vocês terem uma ideia, o ser político era aquele ser que era considerado o indivíduo que vivia para a cidade. Sabe qual seria o contrário daquele indivíduo que vive para a sociedade, ou seja, aquele indivíduo que vive para si mesmo? Uma palavra que hoje, inclusive, a gente dá um outro sentido para ela, mas estou me referindo ao idiota. Então, o idiota na sua origem epistemológica, né, na origem da sua palavra, significa aquele que vive alheio a tudo, aquele que vive alheio à realidade, ou seja, era aquele camarada que não se preocupava com o que estava acontecendo na cidade, ele não se inquietava, por exemplo, se não tinha água para ele beber, se não tinha... se os políticos daquele momento, né, eles desviavam as verbas, né, e aquelas verbas elas não eram utilizadas para benefício da cidade. Então, os pensadores gregos, né, eles definem essa pessoa que vive para si mesmo e que não participa dos problemas da sociedade como idiota. Só que hoje idiota tem uma outra conotação, né? Geralmente a gente chama o idiota que acaba que é meio abestalhado, né? Que assim, não consegue entender muito bem determinadas coisas. Ah, fulano é um idiota, ele não entende nada do que a gente diz para ele. Então tem uma outra conotação, mas dentro da perspectiva dessas civilizações antigas, né? Na origem do termo específico, o idiota era aquele camarada que vivia alheio aos problemas da sociedade. Então vamos se ligar e vamos tentar entender quais são os problemas que as nossas cidades, né, elas apresentam, e vamos cobrar dos governantes que resolvam esses problemas. Porque quando, por exemplo, se resolve aplicar uma quantidade do dinheiro público maior em um determinado local, você termina tirando dinheiro que poderia ser melhor distribuído para uma outra localidade. Então, se falta água, por exemplo, em um local, é porque, às vezes, está se investindo demais em uma determinada zona, né, da cidade e deixando de privilegiar outras, ok? Então, sejamos e exerçamos a nossa capacidade de seres políticos. Vamos continuar? Aqui são alguns exemplos, né, de questões políticas. Quanto nós devemos pagar de imposto? Aí, quando você vê, né, você está lá no ônibus, aí entra um idoso no ônibus, né, e você vê que nos ônibus, às vezes, tem algumas cadeiras que são destinadas para idosos e gestantes. O idoso, ele deve andar no ônibus sem pagar passagem? O que é um salário justo? Saúde e educação, por exemplo, são questões que devem ser bem geridas pela cidade, pelo estado, pelo país, ou seja, pelo território. Então, saúde e educação devem ser públicas. Todas essas questões você pode até não perceber, mas essas questões são questões que se resolvem no campo da política. Então, a política a gente poderia dizer que é a arte de extrair o melhor que nós temos, né, da nossa sociedade em benefício da própria sociedade. Então, tudo isso aqui são questões que estão no campo da política e que muitas vezes a gente não se importa. E quando você não se importa, outras pessoas vão se importar mais do que você e vão brigar para atender os seus interesses, e você que não está participando, você vai ter os seus interesses não atendidos. Então vamos se ligar.
A política é muito mais do que a forma como o governo funciona, muito mais do que como o Estado é administrado. Tem a ver também com o que os indivíduos acreditam e como socialmente eles desejam viver. Se eu desejo uma sociedade mais justa, se eu desejo uma sociedade melhor organizada, isso eu vou conseguir por meio da luta política. Então a política ela é muito importante. Nós estamos passando por momentos, né, na nossa sociedade onde as pessoas têm desacreditado na política. Mas a gente tem que acreditar na política porque é por meio da política que a gente resolve os nossos problemas ou a grande maioria dos nossos problemas sociais, ok? Vamos assistir agora alguns trechos de vídeo. Então, o primeiro vídeo nós vamos colocar ele aqui e a partir dos 2 minutos e 10 segundos, vamos tentar adiantar ele aqui, é um discurso de um ex-presidente da República. E presta atenção no que é que ele vai dizer. Vamos lá, vamos passar aqui. Espera aí, rapidinho, deixa eu voltar. Aqui, vamos lá, agora vai. 2 minutos e 10 segundos, isso. Os homens podem ser individualmente prósperos, mas não fazem ricas as nações. Desprovida de justiça, de que deve ser o instrumento prático, ao dar equidade de valor ao trabalho e aos bens, a moeda perde o respeito dos homens, e longe de servir aos povos, abrir o caminho nos sertões. Vamos aqui adiantar para o segundo vídeo. Até a muralha ocidental da cordilheira. Adiantar para o segundo vídeo. Ok? Aqui nós vamos a partir dos 50 segundos. É um trecho de uma música, de uma banda de rock alemã. Então vamos escutar. Tem a legenda aí para vocês acompanharem. Pois bem, esses 2 vídeos eles vão trazer uma questão interessante aqui. Nós vamos ver a partir do primeiro vídeo que mostra um discurso do ex-presidente da República, Itamar Franco. Então, nessa situação específica, o presidente ele estava falando à nação em decorrência do lançamento do chamado Plano Real. A moeda que nós usamos hoje no Brasil é o real. E o presidente Itamar Franco ele estava fazendo a fala de lançamento do Plano Real, né? da nossa moeda atual. Já o segundo vídeo, ele mostra uma música da banda de heavy metal alemão, o Helloween. Ela é toda composta em latim. Na realidade, essa música, né, dessa banda, ela é toda produzida em latim e ela tem, na sua tradução, são trechos de uma oração antiga, né, cantada por alguns povos durante o período da Idade Média. E por que é que a gente colocou isso? Porque, por exemplo, tanto a política, como nós já mencionamos, como o latim, são contribuições dos romanos. Você sabia, por exemplo, que a partir do latim nós temos o desenvolvimento de vários idiomas, dentre eles o nosso português, o espanhol, o italiano, o francês, o provençal, o rético, o sardo, catalão, o galego e o romeno. E a título de curiosidade, você sabia que dentro desses idiomas que eu citei aqui, a gente costuma, né, comparar quando a gente está estudando um idioma diferente. Se a gente vai estudar, por exemplo, o espanhol, a gente diz que no espanhol existem algumas semelhanças, né, com o português. Mas você sabia, por exemplo, que a linguagem dentre esses idiomas que a gente citou, que mais se assemelha ao português em sua organização, não é o espanhol, mas o romeno? Então, aqui nós temos, né, vários territórios onde os idiomas daqueles territórios
foram desenvolvidos a partir de derivações do latim, que era o idioma falado pelos romanos. E vamos tentar entender também, vamos dar uma passada aqui, que como nós já citamos, né, os dois vídeos, né, eles mostram essas contribuições, a República, no sistema republicano, e o latim. Mas nós vamos falar também a respeito de outras duas contribuições dos povos romanos para a nossa civilização. Uma delas é o estabelecimento do sistema de governo que a gente chama de monarquia. E a outra é o sistema de governo que nós temos, por exemplo, a forma de governo que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, que é a República. O Brasil é uma república. Até determinado momento, o Brasil era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil. Hoje nós chamamos de República Federativa do Brasil. Mas o fato é que o nosso país hoje se constitui a partir de uma forma, né, de governo que nós chamamos de república. E dentro dessa perspectiva nós temos em nosso território, hoje, na atualidade, uma contribuição da civilização romana. Então vamos tentar entender qual a diferença entre monarquia e república. Vamos entender como era a monarquia e a república durante o período de existência da civilização romana. Vamos tentar entender isso. A monarquia é uma forma de governo no qual uma única pessoa escolhida por sucessão hereditária concentra o poder, normalmente por toda a vida. Não entendeu? Vamos traduzir isso aqui. O que é que a gente está dizendo? A monarquia é uma forma de governo no qual uma única pessoa, geralmente um rei ou uma rainha, ele vai ser escolhido por sucessão hereditária. Ou seja, você tem um rei, quando aquele rei morre, o seu filho primogênito, ou seja, o seu primeiro filho, ele vai sucedê-lo no governo. Então, ele se torna rei por meio de uma sucessão hereditária, por meio de nascimento. Então, o filho do rei, mais na frente, a partir do momento em que aquele rei ele morre, ele se torna o rei subsequente. E, nesse sentido, a gente tem essa sucessão hereditária, geralmente, por toda a vida. Ou seja, o cargo de rei é um cargo vitalício, nós chamamos de vitalício, ou seja, ele vai ser exercido por aquele rei durante toda a sua vida. Morreu, quem vai suceder ao trono por meio de descendência, por meio de parentesco, é o seu filho primogênito. Na ausência dele, vamos dizer que um determinado rei ele tem 3 filhos. Aí aquele filho que iria sucedê-lo, ele teve uma doença aí qualquer e morreu. Então, na impossibilidade dele sucedê-lo, assume o segundo na linha de sucessão, que seria o seu irmão mais próximo. Então, a monarquia, hoje, ela pode ter algumas manifestações, como, por exemplo, na Inglaterra nós temos um sistema monárquico. Mas a monarquia na Inglaterra é o que a gente chama de monarquia parlamentarista. Existe a rainha, no caso da Inglaterra, a Elizabeth, e existe o parlamento. O parlamento seria algo semelhante ao que nós temos, por exemplo, como a Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Então, os deputados do parlamento são guiados pelo primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento. E no caso da Inglaterra, a gente tem uma monarquia parlamentarista porque existe um conjunto de leis que aqueles deputados eles vão ter que obedecer para administrar o território da Inglaterra. Ah, mas então a rainha não tem poder? Tem. A rainha ela tem algumas prerrogativas, mas ela faz as indicações e o primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento, ele vai atuar para que aqueles desejos, né, aquelas situações, né, aquelas reivindicações, elas sejam ou não aprovadas por meio de um sistema de votação, né, dentro do parlamento.
Mas, no caso de Roma, a monarquia romana, ela tinha uma estrutura. Existia o rei em Roma ele tinha poder político, religioso, jurídico e militar, ou seja, o rei ele era chefe do exército, ele era chefe dos cultos religiosos, ele era o maior de todos os juízes, né, que julgava todas as causas, e ele tinha o poder de propor determinadas leis. E existia um senado, que era um conselho de anciãos, ou seja, a civilização romana ela tinha uma estrutura social organizada, né, entre patrícios, plebeus, clientes e escravos. E a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Então, patrícios eram os representantes da chamada aristocracia, ou seja, aquelas pessoas que naquele contexto eram consideradas mais importantes. E os anciãos, ou seja, as pessoas idosas, a partir dos 60 anos de idade naquele período, elas faziam parte desse senado e fiscalizavam o rei e elaboravam as leis. Então, o rei ele tinha aquela autoridade, né, de comando, né, de não somente religioso, jurídico, militar, político, mas era o Senado romano que propunha e votava as leis que iriam entrar em vigor dentro daquela civilização. E uma assembleia, que era um conselho formado por cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado, né? Então, tanto os senadores, né, em algumas situações, eles não somente vão propor leis e vão votar, mas existia essa assembleia de cidadãos, né, que votavam as leis criadas pelo Senado. Então, vejam, aqui nós temos, né, uma estrutura, né, organizacional do sistema monárquico em Roma. A monarquia romana ela perdurou de 753 a 509 a.C. Então, como a gente mencionou, né, durante o período da monarquia, o rei ele tinha o poder executivo, ou seja, ele executava, né, as leis, ele julgava e ele presidia os cultos religiosos. O Senado tinha o poder legislativo e a Cúria, a Assembleia, né, ela auxiliava, na realidade, o Senado nesse processo. Durante a monarquia, Roma teve 7 reis. 4 reis italiotas, né, descendentes, né, dos povos latinos, sabinos e úmbrios, e 3 reis etruscos, né, 3 reis descendentes, né, do povo etrusco. Os patrícios, né, aqui a gente tem a estrutura social durante a monarquia, né, patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios eram os proprietários, né, era uma minoria da sociedade que tinha maior quantidade de direitos, né? Os clientes, eles trabalhavam para os patrícios, né? Geralmente eram ex-escravos e filhos de escravos nascidos livres, né? Não tinham propriedade, as propriedades eram de posse dos patrícios. Tá? E uma outra coisa que nós vamos observar é que nessa estrutura social nós vamos ter também os plebeus e os escravos. Vejam, os clientes, eles trabalhavam diretamente com os patrícios. Os plebeus, eles não possuíam direitos políticos, né? E eram homens livres, mas eram pobres. E estavam dedicados a quais atividades? Eles estavam dedicados ao artesanato, ao comércio e tinham uma ou outra posse, mas posses bem pequenas, né? Quase que irrelevantes dentro do contexto da sociedade. Por fim, os escravos. A escravidão ela é uma prática antiga. Todas essas civilizações da antiguidade, elas possuíam escravos. E esses escravos, no caso de Roma, eles eram obtidos de 2 formas. Por meio de dívidas, contraindo um débito, né, não conseguia pagar, a pena por ele não conseguir pagar aquele débito era se tornar escravo. Ou por meio de guerras. Os romanos entravam em guerra com outro povo, vencendo a guerra, aquele povo que perdeu se tornava escravo. E essa escravidão, né, ela vai movimentar a sociedade romana mais na frente, principalmente no período que a gente chama de Império. Ok? Então essa era basicamente a estrutura monárquica, né, em Roma. Vamos adiantar. Já a república, por sua vez, é uma palavra que descreve uma forma de governo em que o chefe do Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos. Aqui nós temos uma diferenciação. A república
por meio de eleição direta ou indireta. No caso do Brasil, os cidadãos escolhem os seus representantes. Então a gente chama de uma república, na qual a gente tem o exercício de uma democracia direta, onde o povo vota naqueles que eles desejam que administrem, né, todo o território nacional. E no caso, esses representantes exercem a sua função durante um tempo limitado, né? A república é uma expressão que deriva do latim res publica, expressão que pode ser traduzida como assunto público. A república, ela faz oposição àquele conceito que nós falamos, né? Um cidadão republicano, ele faz a oposição àquele conceito que nós falamos no começo, né, do que seria o cidadão idiota. O idiota é aquele que é alheio aos problemas da sociedade, não se envolve. O republicano é aquele que se envolve diretamente, né, nos problemas da cidade, do estado, do país e assim sucessivamente. Então, a república, ela seria o assunto público, a coisa pública, né? Então, esse sistema, ele vai vigorar em Roma após o sistema, né, o sistema de governo, né, da monarquia. Com o final da monarquia, nós temos o início da República Romana. Né? E aqui, quando houve a deposição, ou seja, afastaram do poder o rei Tarquínio, né, que era etrusco, a gente tem aí o início da República, que por sua vez vai se estender do ano, né, 509 até o ano 27 a.C. E aqui nós vamos ter algumas modificações, por exemplo. Então, na monarquia você tinha o rei. Na república, a gente vai passar a ter a existência de 2 cônsules, né? E os cargos que existiam, né? Eles vão ser modificados também, de forma que nós vamos ter, por exemplo, a criação dos cargos de pretores, questores, censores e os edis. Então, os pretores, ou a guarda pretoriana, por exemplo, ela era a responsável pela aplicação da justiça. Os questores eram aqueles que ficavam responsáveis pela coleta de impostos, né? Nós temos os censores. Você já ouviu falar, por exemplo, o Brasil, há pouco tempo atrás estava se falando, o Brasil não vai realizar esse ano o censo demográfico. O que é o censo? É a contagem da população. Então, essa contagem, ela é importante por quê? Porque na medida que você conta a população, você tem possibilidade de projetar, de planejar as políticas públicas para atendimento àquela população. Se você não sabe quantas pessoas tem no território, como é que você vai se programar para criar estruturas para atender aquela população que você não conhece a quantidade? Então, os censores ficavam responsáveis pela contagem, né, da população. E os edis, que eram tipo a polícia, né, a local, eu chamaria muito mais de guardas municipais. Imagina hoje o guarda municipal, é aquele camarada, né, que fica zelando pelo patrimônio do município. Então, era algo parecido aqui com os edis. O Senado, né, ele se torna aqui vitalício, ou seja, o senador, ele assumiu o cargo no Senado e ia exercer o Senado até a sua morte. E os senadores passam a ser escolhidos entre os patrícios, né? Ou seja, entre aquela sociedade, entre aqueles indivíduos da sociedade considerados, né, mais importantes. E, por fim, o estabelecimento das assembleias, nos quais nós tínhamos as assembleias centuriais, curiais e tribais. Né? O centurião era o membro do exército, né? A centúria porque eram divididos em grupos de 100. Então, o integrante da centúria era o centurião. E existe uma assembleia formada com esses centuriões, a assembleia curial, que tratava dos assuntos religiosos, e a tribal, que elegia os questores, né? Responsáveis pelos impostos, e os edis, os guardas municipais. E, para a gente finalizar, como eu já falei, o Brasil hoje é uma república presidencialista, onde a estrutura está dividida em 3 poderes. Executivo, representado pelo presidente, governadores e prefeitos. Judiciário, né, que são os juízes, tribunais de justiça
do Estado, né, e o Supremo Tribunal Federal, e o Legislativo, representado pelos vereadores, deputados federais, estaduais e senadores. No mais, é isso, gente. E essa foi mais uma aula de História. E, no caso, nós ficamos por aqui até a nossa próxima aula. Ok? Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do 2º ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O 3º ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do 4º ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez para estar batendo um papo com vocês, tá? Vocês já me conhecem, aqueles que estão chegando agora um pouquinho atrasados, sabem que vou me apresentar para vocês. Sou o professor Alamir Veríssimo, professor de Geografia, tá? E a gente não está sozinho nessa jornada não, gente. A gente não está sozinho. Aqui comigo tem outra professora, que eu vou passar agora para ela poder se apresentar. E vocês vão conhecer como é que é essa equipe, trabalhando toda para levar o melhor para vocês aqui. Então eu vou passar a palavra à minha colega, a professora Vanessa, para ela dar um olá para vocês também agora. Tá bom, gente? Olá, gente. Tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou professora Vanessa e como o professor Alan me falou, estaremos juntos na disciplina de Geografia e de Sustentabilidade também. Então a gente toda semana vai ter um encontro de Geografia e Sustentabilidade e juntos vamos construindo esse conhecimento. E como o professor Alami também sinalizou, não estamos sozinhos, né? Sou eu, você, o professor em sala de aula e o professor Alami. Estamos
em uma equipe para ajudar, colaborar e a gente ter um pouquinho mais do entendimento sobre geografia e sustentabilidade também, tá bom? Então vamos agora ver a aula do professor Alami aí sobre um tema muito importante para a geografia. Fala aí, Alami. Pronto, gente, vocês já relembraram da Vanessa, estão relembrando de Alami, só ressaltando, gente, tudo isso aqui é feito para vocês. Mas a nossa aula de hoje, nossa temática aqui, são coordenadas geográficas. Mas antes das coordenadas geográficas, tá, eu queria mostrar para vocês que esses dois personagens sempre vão estar junto com vocês. Estão vendo aí? Eu estou meio mais relaxado assim, porque, sabe, né? Depois de 25 anos a gente começa a ficar mais cansadinho. Vanessa não, tá só aí, ó, só no livro, aí direto estudando. Vocês vão sempre ver esses personagens junto com vocês. Mas vamos ao que interessa, gente. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, bota teu caderno do lado, começa a fazer as anotações, aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu, vai preparando, como Vanessa disse. Leva isso para o teu professor, que é o nosso colega, que está junto comigo aqui, junto com Vanessa, discute com ele. Vocês têm agora uma rede social, vocês têm a internet, que vocês podem dialogar diretamente com os colegas de vocês de sala de aula. Vamos trocar ideias, gente, vamos aprender juntos. Esse é o objetivo, a gente construir conhecimento juntos. Mas vamos lá. Vocês terão essas aulas disponíveis, gente. Está aqui pelo celular, pelo computador, na TV, como vocês estão vendo aqui agora, não é? Futuramente vocês vão ter a questão do chat, o bate-papo, mas lá na frente vocês vão ver isso aqui e vão poder falar comigo diretamente. Mas essas aulas também vão estar disponíveis no canal do YouTube. Vocês vão poder rever essas aulas quantas vezes vocês acharem necessário. Lógico, quem é que não quer estar vendo o professor Alami todo dia? Não é verdade? Aí chega, eu vou ver o professor Alami de novo, vou ver de novo, vou ver de novo. Então pronto, gente, é assim que a gente vai trabalhar. Mas vamos ao que interessa, gente. Presta atenção. Escuta essa mensagem aí. Isso foi para dizer para você o seguinte, cara. Não pensam que as coisas vão ser fáceis. Não tem sido fáceis para vocês, nem para mim. Mas todas as vezes que vocês encontraram dificuldade, deseje ser o melhor. E você que está aí do outro lado, é o melhor. Tá? Você que está aí me assistindo aí agora, é o melhor. Porque você se acordou cedo, você pegou seu caderno, ligou a TV, se preparou. Então, cara, esquece as dificuldades. Tira da tua cabeça tudo que o pessoal diz, não vai dar certo, não pode. Retira, meu irmão. Retira, procura ser o melhor. É o que a gente está desejando para ti hoje. Vamos embora, gente. Tá? Nosso assunto de hoje são coordenadas geográficas e a gente vai realmente detalhar o que é essa questão aí. Pronto. Nosso objetivo da aula de hoje é compreender as funções das coordenadas geográficas e utilizar corretamente as coordenadas geográficas para a localização nos pontos planisféricos. Planisfério, professor? Eu nunca vi isso. Anota. Anota agora no teu caderno. Anota aí. Planisfério. Anota. E aí já vai você começar a usar a sua mente para pesquisar o que é e discutir com o teu professor. Professor, eu escutei o professor Alami que coordenada é para localizar nos pontos do planisfério. E aí, professor, vamos começar a entender um pouco melhor? Tá, nosso roteiro de hoje. Antes de eu falar de coordenadas, eu preciso falar para vocês o que é calendário, tá? A gente vai dar uma recordação, coordenada geográfica, Conferência Internacional do Meridiano, para que vocês possam entender, planisfério e meridianos e paralelos e fuso horário. Mas formação do calendário, eu acho que eu vou consultar minha amiga Vanessa, eu vou consultar ela para poder chegar, que eu fiquei com a pequena dúvida. Ô Vanessa, esse calendário, como é que o pessoal formou esse calendário? Eu estou agora na dúvida, já que eu vou falar, mas como é que começou essa história toda, tu sabe? Professor, será que foi naquele tempo do pessoal da caverna que se orientava pelo sol? Será que é isso? Tá vendo, rapaz, que o pessoal fala de calendário só número, mas lá atrás
E o pessoal já usava o Sol e a Lua, e o Sol e a Lua sempre foi a referência. Vamos ver só a história dele, como é que foi, gente? Presta atenção. Certo, gente. Pessoal, vocês viram aqui a questão que, com aquilo que a Vanessa falou, o calendário, o Sol sempre foi nossa referência. Mas lá atrás, os egípcios, tá? Aproximadamente 6.000 anos assim, eles desenvolveram um calendário que consistia em 12 meses e 30 dias e 5 dias de celebração. 5 dias eles ajustavam porque eles sabiam que existia um dia que era mais longo e um dia menos curto durante o ano, tá? Esses 5 dias de celebração era como se fosse uma honra ao nascimento do deus Osíris, Horus, Sétis, Ísis, Nefites. Há alguns historiadores que dizem que a origem do carnaval surgiu aí, gente, nessa festividade de 5 dias. Eu não vou entrar nesse detalhe não, que o professor de história depois vai trabalhar com vocês isso aí, tá? Porém, aí veio o calendário de Rômulo, mudou. Ele tinha 304 dias, dividido em 10 meses, e não se sabe ao certo como era o acerto dos 61 dias restantes dos meses. Ficava 61 dias, então de um ano para o outro mudava tudo, tá? Era março, abril, maio, junho, quinto, sexto, setembro, outubro e dezembro. Depois veio o calendário primitivo romano, tá? Que foi feito também em 8 meses, dividido dessa forma aqui. Vocês viram na aula de história agora há pouco, o professor falar de Roma, da importância de Roma, como Roma transformou o mundo, foi um dos maiores impérios que existiu aqui, vocês acabaram de ver isso. E Roma foi tão importante que esse calendário era o calendário seguido pelo império todo. O império todo romano, mas o nosso calendário deriva daí, que é o calendário. Primeiro veio Pompeia, que tentou fazer um ajuste. 717 anos antes de Cristo, Pompeia chegou, que foi o sucessor de Rômulo, tentou ajustar porque ele queria dar também a puxar para ele, tirar a questão de Rômulo e colocou januários e februários também nesse calendário. Mas esse daqui é o primitivo de Pompeia, tá? Que ele inclui janeiro, março e abril. E aí ele cria 12 meses, mas mesmo assim os dias do ano não batiam ainda. Ficavam ainda a questão da colheita da questão dos impostos, que você viu o professor acabar de falar agora aí, porque tinha uma época do mês que Roma ia lá e colhia todos os impostos, tá? E não estava batendo esse dia com o dia da colheita. E aí foi quando surgiu a questão do calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano é o que a gente usa até hoje. O calendário gregoriano, também conhecido como calendário cristão ocidental, é o calendário utilizado pela maioria dos países, incluindo o Brasil, tá? É um calendário que veio através de uma bula papal, e o Papa disse, é isso e acabou-se. Vocês estão vendo essa história que naquela época Roma tinha colocado a questão do cristianismo como parte fundamental, e a partir daí, em 24 de fevereiro de 82, há uma bula papal, foi o astrônomo Aloysio Linus que criou, e isso foi para poder sincronizar a Lua com o Sol. Pronto, acabou-se a história, calendário resolvido. Então, só para vocês terem entender por que é importante estudar coordenadas. Porque eu sabia, naquela época, a pessoa se preocupava só com dias. Mas aí vem o seguinte, ó. Lê comigo aí. Segundo os satélites, os doces estão escondidos no hemisfério sul, latitude e longitude 37. Mossoró, Brasil, Rua das Flores 402. Armário da sala, gaveta da direita. Os caras estavam tentando localizar os doces para poder chegar. Eu vou consultar de novo, Vanessa. Ô, Vanessa, na tua época que tu brincava, era fácil assim localizar onde os meninos escondiam doces? Era fácil? Pensando bem aqui, professor Alami, não, viu? Não tinha GPS. Como é que eu ia me localizar? Era bem complicado, viu? Pois é, rapaz. Vocês estão vendo aqui que a gente vai entender por que é importante. Vamos entender o que são coordenadas geográficas. Para que cada ponto da superfície terrestre
pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias, tá? Linhas imaginárias, chamada Sistema de Coordenadas Geográficas. Lá no teu colégio, ou então você pode chegar, você pode pegar, tá vendo aqui um globo terrestre ali, e no globo terrestre você vai ver essas linhas imaginárias. Como é que foi criada para poder dividir essa situação? Tá? Vamos entender o que é coordenada geográfica, bem rapidinho, gente. É necessário, antes de tudo, o que são paralelos, meridianos, latitude e longitude. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam a Terra paralelamente. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Além do Equador, podemos destacar os trópicos de Câncer e de Capricórnio, bem como os círculos polares Ártico e Antártico. São essas linhas que estarão relacionadas às latitudes, ou seja, distância de qualquer ponto terrestre até a linha do Equador. Essa distância irá variar de 0 a 90 graus. Lembrando que 0 é exatamente a latitude na linha do Equador e 90 graus será a latitude máxima da Terra localizada nos polos. Por outro lado, os meridianos são linhas imaginárias verticais traçadas sobre o globo terrestre. O principal meridiano é Greenwich. Este divide o planeta em leste e oeste. Essas linhas verticais vão de 0 até 180 graus para leste, à direita do mapa, e para oeste, à esquerda do mapa, dando assim uma volta completa em torno do globo e completando o círculo, ou seja, 360 graus. Desta forma, a partir dos meridianos, saberemos a longitude de determinado local, que é a distância de qualquer ponto do globo até o meridiano de Greenwich. Mas aí você deve estar se perguntando, mas para que serve esse conhecimento? Para localizarmos qualquer ponto na superfície terrestre. As coordenadas geográficas serão o cruzamento desses dados, latitude e longitude. Esse sistema de linhas imaginárias é importantíssimo para que possamos localizar precisamente qualquer local em nosso planeta. Nem todos os lugares possuem ruas, números e pontos de referência. Por isso, as coordenadas geográficas são imprescindíveis, principalmente para pilotos de aeronaves, marinheiros, entre outros profissionais. Imagine que você está perdido em uma floresta. Você consegue um sinal fraco e liga para uma equipe de resgate. Os bombeiros sabem que você está com um GPS e pede a coordenada geográfica para poder te localizar. E aí você passa o seguinte dado. Latitude 60 graus, 7 minutos e 17 segundos e minha longitude é de 14 graus, 2 minutos e 14 segundos. Será que esta coordenada está correta? Acertou se você disse que não. Mas o que falta? Veja bem, essa latitude existe em dois lugares, ao norte e ao sul. E essa longitude também existe em dois lugares ao mesmo tempo, a oeste e a leste. Por isso, essas informações devem ser passadas, se é que você de fato quer ser resgatado, não é? Além disso, o sul e o oeste podem ser representados apenas com um sinal de menos, vale acrescentar. Agora que você já aprendeu esses conceitos, então, a gente viu que meridiano e paralelos são linhas imaginárias, tá? Que vão dividir o globo para localização. Vocês acabaram de ver isso aqui e esse slide vai estar disponível para que vocês possam ver. A linha do Equador, ela divide a Terra no meio, ó. Partir a Terra aqui, ó. Ela divide no meio aqui. Então, sei o que é norte, hemisfério e hemisfério sul. Então, tudo que está aqui, norte. O que está aqui embaixo é o Equador, sul, tá? A linha do Equador, como disse a vocês, é uma linha imaginária que vai dividir esses dois hemisférios aqui para vocês aqui. O que é o meridiano de Greenwich? É o meridiano que vai dividir a Terra justamente ao meio, do lado oriental e do lado ocidental, tá? Para saber quem está no oriente e quem está no ocidente. Então, fica mais fácil localizar. O Brasil está onde? Ele está no lado oriente, no que é só o sul. Ou é no lado ocidente, no sul. E aí? Eu sei que vocês já sabem, não é verdade? Então, a gente está aqui, Oriente, Ocidente. Então, a gente está no lado sul. E aqui está a América do Norte. Oriente, Ocidente, Norte. Então, como é que ficou definida essa questão do meridiano de Greenwich? Vamos entender um pouquinho?
O meridiano de Greenwich, desde o ano de 1984, é considerado marco zero da referência na medição das longitudes do fuso horário. Este meridiano, portanto, é o marco divisor entre o hemisfério ocidental. Tá? Então, a partir daí, o que for em relação ao Equador, latitude. Em relação ao meridiano, desculpe, latitude. Em relação ao Equador, longitude. Então, já sei, a distância do Equador até o polo, até os dois polos, longitude. A distância do meridiano para o Oriente ou para o Ocidente, latitude. Gente, que coisa mais fácil. Desse jeito eu vou localizar em qualquer lugar. Para que eu vou usar o GPS? Eu agora vou chegar e vou fazer minha rosinha dos ventos, que eu já sei, que eu aprendi, né? Norte, sul, leste, oeste, e vou me embora. Acabou essa história. Mas vamos lá, gente. Mas o que é longitude? É a medida de 180 graus a leste e oeste, os meridianos principais, para ajudar na localização e posição no globo ou no mapa, tá bom? O que é latitude? É o ângulo criado a partir do Equador. A gente acabou de falar isso, tá? Acabou de dizer isso para vocês. É a posição criada em relação ao Equador para diferenciar. Lembrando que eu tenho a mesma latitude para o norte, a mesma latitude para o sul. Eu tenho a mesma longitude para o oeste e para o leste. Eu tenho essa mesma. O que vai diferenciar é quando eu quiser colocar o sul, tá? Eu vou colocar o menos, tá? Sempre que eu for colocar o sul, o menos. Sempre que eu for colocar o leste, o menos. É o que vai diferenciar, somente isso. Tá? Escuta aí um pouquinho, rapidinho. Acho que esse vídeo é bem rápido. Escuta aí. Vocês possam entender a questão, como foi dividido, para vocês poderem entender essa questão da linha do Equador e da latitude. Vocês estão vendo, olha, saindo da linha do Equador, cada ângulo desse tem 15 graus, dividiu a Terra, considerando que a Terra fosse uma esfera, e vocês já viram na aula de matemática que a circunferência tem 360 graus, então eles começaram a dividir. E da mesma forma fizeram essa questão da longitude, olha. Abriram e começaram a partir da linha do Equador, tá? Eles começam a fazer as divisões do meridiano, eles começam a fazer a divisão dos meridianos. Também em 15, e em 15, e em 15, e aí eles vão dividindo isso aí, tá bom? Só para que vocês possam ter essa noção de como foi feito essa divisão. Gente, só que não tinha essa tecnologia, o pessoal fez isso há mais de 100 anos atrás, gente. Pensa, será que esses caras eram inteligentes, hein? Será que eram? Mas o que é fuso horário? O que é fuso horário? Vamos lá rapidinho, porque isso é uma aula que a gente ainda vai trabalhar com vocês, com mais tranquilidade, mas eu vou dizer para vocês o que é fuso horário, tá? Hoje foi um dia ruim, se tiver sorte amanhã será um dia melhor. Em alguma parte do mundo amanhã já é hoje, hoje é ontem. E se amanhã é hoje, Charlie Brown, amanhã pode ser um dia melhor. Você é muito animador, tá? É hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã, a coisa está meia aí. Por que regulamentar hora no mundo? Gente, o que acontecia? Os navegantes, tá, tinham o mesmo horário para todo mundo seguido pelo Sol. E às vezes os horários não batiam. Então precisava ajustar. Porque o Sol, vocês viram, dá uma volta. E o que acontece quando ele dá a volta aqui, olha? Ele dá uma volta nos movimentos que você já conhece, de rotação e translação, e o de rotação cria o dia e a noite. Então, nem todo canto o Sol aparece na mesma hora. Então era necessário fuso horário. O que acontecia com os viajantes, gente? Para poder chegar e a gente se ajustar, foi necessário criar realmente esse fuso horário para que a gente pudesse se seguir. Se o Sol vai estar aqui, é uma hora. Quando o Sol estiver lá, é outra hora. A gente está com um exemplo bem legal para fazer aqui. Eu tenho uma viajante, que eu vou chamar ela aqui agora, que é a professora Vanessa. Eu vou perguntar a ela aqui agora. Professora Vanessa, eu sei que a senhora gosta muito de viajar, a senhora usa muito a bike, é muito ecológica, né? A senhora é muito lá. Mas quando a senhora sai de bike, como é que a senhora se localiza, professora? Agora, entendendo da sua aula aí, viu, professor, ficou muito mais fácil, porque eu me oriento pelo GPS, né, gente? Hoje tudo ficou mais fácil, mas imagina quando essas primeiras pessoas descobriram as rotas para se localizar. Como era complicado, hein?
bem complicado. Agora tudo ficou mais fácil, porque você usa ali o GPS no celular e se localiza pelo mapa. Tá vendo, gente? A professora Vanessa sai por aí com o GPSzinho dela e não se perde, não. Tanto é que ela tá de volta aqui, ó. Saiu, tava lá, Sagi do Rio Grande do Norte, nas férias dela, e já tá por aqui de novo aqui, ó. Mas vamos embora. Então, por que a regulamentar hora no mundo? Antes, a divisão, já falei para vocês, mas teve uma conferência, gente, internacional do meridiano em 1984. Então, foi lá nos Estados Unidos. Então, essa conferência decidiu o seguinte, que o meridiano essa é a fotografia dos conferentes, eles decidiram lá e precisava colocar um ponto. 1824, gente, a gente tem que resolver essa questão porque está muito difícil, tá? Então eles tomaram essa posição, simples, fizeram um cálculo rápido. Pegaram 360 graus da Terra, dividiram por 24, que era a hora do dia, e encontraram a questão dos fusos horários, tá? E aí ficou o seguinte, os fusos são concebidos da divisão da circunferência terrestre, 360, pela quantidade de horas do dia. O movimento de rotação resultará em 15 graus. Tá? Divisão simples de matemática, vocês fazem de cabeça, que eu estou sabendo, não precisa nem anotar isso aqui, vocês fazem rapidinho, pronto, já chegou. Mas, gente, eles escolheram o ponto zero meridiano lá no Reino Unido, porque lá no Reino Unido o que acontecia, gente, era uma questão muito importante naquela época, a Inglaterra era o centro de pesquisa e foi escolhido lá. Tá? Então, para que serve o fuso horário? Padronizar as horas da Terra, facilitar a programação de viagens nacionais, possibilita a integração de empresas de transações, facilitar a comunicação em diversas partes do mundo. Mas deixa eu só passar para vocês aqui, para a gente encerrar a atividade proposta. O nosso skate estreou lá no Japão. 2 medalhas, gente, de prata, 2. A nossa fadinha que vocês viram e o nosso skatista lá. Mas vocês estão até vendo aqui, olha, a questão deles aqui, a foto dele aqui, foi o primeiro que ganhou a medalha de prata e a fadinha ontem ganhou. Mas a pergunta que eu faço para vocês aqui é o seguinte, tá? Durante as Olimpíadas, o skatista, né, Kevin Hofer, ganhou a primeira medalha olímpica para o Brasil. A fadinha também ganhou, viu, gente? E ela deu show que eu assisti, viu? Você poderia ser capaz de localizar as coordenadas do Japão? Tá? Você seria capaz de fazer essa questão? Você seria capaz de chegar e localizar essas coordenadas lá através do mapa? Então, se você conseguir fazer isso, tá? Então, você conseguiu absorver essa aula aqui. Estamos chegando ao final. Leve para a sala de aula essa questão da discussão de fuso horário, é muito importante para você entender. As Olimpíadas estão acontecendo no Japão durante o dia e aqui a gente assiste durante a noite ou então pela madrugada, por conta do fuso horário, para que vocês possam entender. Eu assisti a fadinha ganhar a medalha de prata. Ontem, infelizmente, eu assisti Medina perder no surf, né? Mas aí eu estou me despedindo, vou passar para minha colega Vanessa para dar a despedida dela também. E até a próxima aula, viu, gente? Bom, gente, foi muito bom estar com vocês, né, nessa aula de hoje. E, professor, deu para entender melhor aí com essa questão do fuso horário, das coordenadas geográficas. Inclusive, eu observo que no próprio Brasil a gente tem mudanças de fuso horário, né? Lá no norte mesmo tem algumas diferenças de fuso horário em relação aqui ao nordeste, mas isso a gente pode discutir nas próximas aulas. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima. Um forte abraço. Então, gente, valeu, gratidão aí, mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Sala de aula com o teu professor, debate lá, e essa bola que a Valência levantou. Por que que no Acre é diferente daqui? Vai lá, gente, até a próxima.